o Venâncio, é claramente que toda a comunidade internacional, que todo o povo moçambicano pare e dê atenção às suas reivindicações, as reivindicações do Partido Podemos. E uma das formas de dar visibilidade a esta sua reivindicação é claramente procurar todos os mecanismos para paralisar o país. De tal modo que nas suas declarações ele tem sempre estado a dar a tônica nisto, de questão de o país tem que parar, porque ele precisa ser ouvido. Então, se toca especificamente a estes pontos estratégicos, a ideia é que não haja movimentos e que o país fique paralisado. Agora, que em alguns pontos, como podemos ver o caso de Ressano Garcia, que ontem praticamente, há quem diga tenha funcionado, há quem diga, mas há realmente algumas imagens, algumas reportagens que deram indicações de que ontem não houve um funcionamento normal em Ressano Garcia. Então vimos pessoas sentadas ao longo da estrada, ou então alguns caminhões paralisados. Então, há estas pessoas que identificam-se com o Podemos como simpatizantes, temos que perceber bem isto. Existem membros e simpatizantes do Partido Podemos e do candidato Venâncio Mondlane. Mas também existem aqueles que aproveitam-se do Venâncio Mondlane como quem diz: chegou o Messias, é a hora de termos a palavra, de termos a vez de reivindicar todos aqueles problemas mal resolvidos deste país. Ou então que não tenham sido resolvidos pela base. Quando digo pela base, nós percebemos que há problemas sérios, questão da educação, questão da saúde, que deixam a desejar. Isto preocupa os moçambicanos. Custo de vida cada vez mais acelerado. Poucos moçambicanos têm a possibilidade de encontrar uma refeição diária. É uma verdade o que estamos aqui a dizer. Não se trata nem de propaganda, não. Aqui estamos a falar simplesmente de verdades. Há pessoas que, para sobreviver só em 24 horas, é um sacrifício. E são essas pessoas que não podem pensar duas vezes a juntar-se às vozes de reivindicações, porque elas também querem aproveitar a ocasião para deixar à tona todos aqueles que são os problemas que este país enfrenta. Então, em suma, percebemos estes focos que foram indicados aqui para a paralisação é exatamente para despertar a atenção, porque são centros nucleares do desenvolvimento da nossa economia. Quando falamos da fronteira, por exemplo, de Ressano Garcia, é o ponto fundamental onde flui a economia das províncias de Maputo e cidade de Maputo. Não tem como não dar visibilidade para Ressano Garcia. Então, é esta a intenção de dar visibilidade e claramente a questão de Ressano Garcia, vejam, há uma fluência aqui que dizia confluência entre alguns jovens residentes em Moçambique e os outros que estejam do outro lado da África do Sul, mas que estes levam pela mesma, do ponto de vista das desigualdades, do ponto de vista da insuficiência, da falta de oportunidades de emprego. Estes comungam. E há uma comunicação de comportamentos de alguns sul-africanos que são influenciados em Moçambique. E se formos a fazer uma retrospectiva sobre o que significa África do Sul, quando se fala de manifestação, já conhecemos qual é a posição do povo sul-africano. Extremamente violento. E há esta comunicação entre Ressano Garcia e África do Sul, há este comportamento que se passa dos sul-africanos e se vai implementar. Os Ressano estão a assimilar comportamento sul-africano. E se vai implementar na fronteira de Ressano Garcia, não há dúvidas.
Não há dúvidas. São elementos socioculturais que não podem ser aqui descartados. Nós temos que compreender isto. Inclusive até com alguma influência até para a própria província de Maputo. Se for já perceber, não podes falar de Muamba sem ter que pensar na África do Sul. Hein? Há muita gente que tem um contato diário com aquele comportamento, com aquelas vivências. Então não tem como a gente separar estes comportamentos. Então, solução. É preciso que, mais uma vez, os atores envolvidos, atores políticos, as autoridades de justiça, são as pessoas indicadas para resolver as diferenças. As autoridades de justiça têm esta missão de mostrar as suas capacidades com ponderação, com observância às normas vigentes, de modo a resolver estas diferenças. Porque se a justiça chega lá para desequilibrar estas duas partes ou mais, os conflitos não vão parar. É preciso que se tome uma posição de imparcialidade, uma posição de transparência para resolver estes problemas. E esta é a missão, obviamente, das instituições de justiça. Pensávamos que até não poderíamos chegar a esta fase, porém, infelizmente, chegamos a esta fase em que foi anunciada aqui uma característica sequer diferente daquelas outra fase. Agora, vejo até agora uma diferença com aquelas outras fases, não é? Em que neste momento nós conseguimos perceber que, de certa forma, esta quarta fase há aqui um bocadinho da aderência do povo, porque esta quarta fase foi anunciada com a característica de que a manifestação poderia, de certa forma, acontecer nos centros da cidade. Há uma diferença desta quarta fase com as demais fases que já vimos a CQE. Sim. Aqui há um número reduzido de pessoas que estão a aderir à quarta fase. Dizia que há um número reduzido ou estou aqui a fazer... Não, naturalmente estou a dizer que é um número já reduzido comparando com as outras fases, não é? Okay. Agora, vamos olhar aqui, principalmente na cidade de Maputo. Ontem tivemos aqui uma percentagem mais reduzida daquilo que é da população, ou assim, dos manifestantes, principalmente no centro da cidade. E enquanto nas outras fases nós verificamos aqui uma participação ativa de muita gente, tanto ter que manifestar, não é? Então, agora, eu penso que isto pode, de certa forma, ser, ou seja, estamos a verificar aqui esta questão, por um lado, por causa da intimidação da polícia da República de Moçambique. Nós estamos a verificar uma ação por parte da polícia que, constitucionalmente, é ilegal. Não é? Este é o meu ponto de vista, porque nós estamos a ver mortes de cidadãos moçambicanos por uma bala perdida da polícia. Ou seja, uma morte que é mesmo o agente da polícia quem terá tirado a vida deste cidadão moçambicano. Agora, isto pode ser visto como uma intimidação, como uma forma de repelir, como uma forma de barrar a manifestação. Agora, o que eu posso dizer, a manifestação é um direito, de certa forma, é um direito constitucional. Todo o povo moçambicano tem esse direito de manifestar. Acho que essas mortes são propositadas como uma forma de intimidar as pessoas? Eu penso que as mortes é difícil ter que dizer que é propositada ou não. O que se tem que fazer é fazer uma investigação. Mas se estamos no momento aqui da manifestação, sabendo que se é propositada ou não, é claro que esta é uma estratégia de fazer com que a população tenha medo de manifestar-se. Estamos a dizer aqui, estás a instalar um clima de terror, de medo, de modo que as pessoas não possam exercer o seu direito, não possam aderir às manifestações, temendo receber uma bala ou serem pressurados. Naturalmente, eu vejo a maior parte assim que é da população, do povo que fica em casa, tem medo de sair à rua nestes dias da manifestação por causa da polícia, tem medo de receber uma bala. Agora, eu me pergunto, mas afinal de contas, isso seria algo normal? Eu acho que isso já não é normal, não é? Nós todos temos direito a manifestar-se, mas o povo tem medo de sair à rua mesmo por causa de receber aquilo que é uma bala perdida, ou algo parecido. A minha pergunta é, por que as pessoas estão a manifestar se estão aqui a dizer que elas gostavam, mas não vão por ter medo de ser baleadas? O que é que leva as pessoas a quererem ir manifestar? Por que as pessoas iam manifestar? Essa é a grande questão. Não, naturalmente temos aqui, o povo moçambicano é grande.
e existe no povo moçambicano há diferentes, digamos assim, diferentes grupos de cidadãos, não é? Eu vou dizer, é uma parte do povo que manifesta-se, mas há outra parte do povo que não manifesta-se, que prefere ficar em casa e prefere até repudiar as manifestações. Nós estamos a verificar isso. Já vimos vários relatos, não é? De muitos cidadãos, assim como alguns membros do governo, que dizem que já chega a manifestação, não é? Então é preciso, nós temos que compreender estas duas vertentes quando falamos daqui da questão da manifestação. É preciso um Estado ou uma parte do povo ter que fazer sacrifícios, não é? Para que algumas verdades sejam expostas, para que, de certa forma, haja aquilo que é a democracia, para que, de certa forma, haja a justiça e para que tudo seja resolvido, não é? Em algum momento, se formos olhar aquilo que é a característica da população, aquilo que é a característica do povo, de certa forma, estes sacrifícios, num Estado normal, isto pode acontecer como uma forma de reivindicar, ou melhor, como uma das formas de procurar com que haja justiça no país. Porque nós estamos a verificar aqui, estas manifestações estão a ser convocadas pelo candidato presidencial, Venâncio Mondlane. Portanto, são estas manifestações para, de certa forma, haver como um dos pontos que ele tem dito, para parar com os raptos, para que a verdade eleitoral seja assim exposta, e outros crimes que nós estamos a verificar aqui no país. Agora, está, de certa forma, a chegar-se a essa conclusão, ou seja, está-se a chegar a estas manifestações com estas características de parar os portos, paralisar as fronteiras, é para, de certa forma, haver a justiça no país. É para que a verdade eleitoral seja exposta. Então, está-se a ver um sacrifício dentro de Moçambique, que é destas manifestações, para, de certa forma, queremos aquilo que é a verdade eleitoral, para queremos verificar aquilo que é a justiça condigna, para pararmos a matança que são injustificadas, não é? Então, eu estou a dizer que, em algum momento, isto acontece num Estado normal. Isto acontece num Estado normal, pode-se verificar questões como esta quando algumas instituições não estão a funcionar da melhor maneira. Creio eu que se não tivéssemos verificado graves falhas e várias questões de ilícito, não é? No momento da votação, acredito eu que não chegaríamos neste contexto. Não chegaríamos a estas fases destas manifestações, porque nós estamos a ver, estamos a passar neste momento de manifestações, é mesmo por causa de alguns problemas no processo eleitoral, porque nós verificamos, de certa forma, algumas irregularidades no processo eleitoral. Agora, tem de ser resolvidas estas irregularidades para que, de certa forma, voltemos àquilo que é um país em que não haja aquilo que é manifestações recorrentes. Então, e é preciso, todos nós compreendermos uma coisa, que em um país, quando há uma manifestação, é porque alguma coisa não está a andar bem. É porque alguma coisa não está bem. Então, é este problema que deve ser resolvido para que paremos, de certa forma, com a manifestação. Não é? Okay. Então, é preciso nós termos que compreender isso. A manifestação é nosso direito, é direito de todo o cidadão moçambicano ter que fazer. No seu ponto de vista, onde é que devia ser feita essa manifestação e como é que devia ser feita? Porque estamos a ver aqui moçambicanos a serem conduzidos a manifestar nas capitais provinciais. Estamos a ver aqui uma orientação dos moçambicanos devem paralisar as atividades nas fronteiras. Acha que o moçambicano paralisando atividades na fronteira, manifestando na fronteira, essa verdade que aqui fazia menção eleitoral, essas matanças que se fazia aqui menção que tem acontecido no país, poderão parar? Haverá alguma chamada de atenção de quem é de direito, de modo em que possa fazer alguma coisa para trazermos aqui a verdade, conforme dizia-se, que é esta que é exigida pelos manifestantes? Qual é a sua visão em torno deste assunto? Bom, eu penso que quando, em algum momento, quando não se há paralisação, quando não há uma manifestação
muito elevada, creio eu que os problemas podem não ser resolvidos de forma rápida aqui no país. Não é? Então, nós temos de ter este conhecimento que, em algum momento, isto pode ser necessário fazer uma manifestação destas características que nós estamos aqui a observar para, de certa forma, ter que resolver algum problema. Por quê? Se é que estamos aqui num ponto de manifestação em que ninguém sente-se a perder. Naturalmente que os problemas não vão ser resolvidos porque ninguém sente o impacto. Agora, quem está a perder isso então? Estamos a dizer que essa é uma estratégia. Se for outro tipo de manifestação, não vai se resolver nada. naturalmente, esta manifestação está mais para, de certa forma, influenciar a toda a população, assim como a opinião pública, a sociedade civil, a todo mundo, a dizer que estamos cansados com a manifestação e queremos uma nova posição, queremos, por exemplo, a verdade eleitoral, queremos a paralisação da matança injustificável, queremos paralisação dos raptos. Então, esta toda manifestação está a conduzir para que as pessoas estejam, de certa forma, cansadas de estes problemas que estamos a verificar aqui no país e também para que haja aqui uma resolução, tanto desses problemas. Agora, como eu havia dito, manifestações é normal, porque é o direito daquilo que é o povo. O povo tem o direito a manifestar-se e tudo mais. Estamos a verificar esta manifestação desse tipo de característica é, de certa forma, para influenciar toda a comunidade, seja nacional assim como internacional, para, de certa forma, ter que mostrar-se aquilo que é a verdade eleitoral, mostrar-se aquilo que é a paralisação dos raptos. Então, o que eu estou a dizer aqui é que esta manifestação, de certa forma, é vista, sob o meu ponto de vista, como uma das formas daquilo que é pressionar o governo atual para, de certa forma, trabalhar de forma credível para parar, por exemplo, com a questão do rapto, De uma para forma parar resumida. com aquilo que é das criminalidades que estamos aqui a observar e também dar a pressão ao governo para, de certa forma, ter que trabalhar da melhor forma para evitar aqui alguns problemas recorrentes que temos verificados aqui no país. O comandante-geral da polícia fez uma declaração que, consequentemente, a declaração foi interpretada por quem ouviu. Foi interpretada por quem ouviu. E claramente que a sua declaração abre espaço para várias interpretações. Desde interpretações positivas, assim, interpretações negativas. Há quem, por exemplo, diga baixa de manifestações, baixa de saques, como quem afirmou, como quem quer o bem para o país. Esta é uma compreensão que se pode fazer. Agora, esta traz aqui algumas penumbras. Essa declaração tem algumas penumbras quando começa exatamente por afirmar tudo bem, que vá ao Tribunal Penal, que não irá sozinho. E isto já traz aqui uma questão de incompreensão para quem não soube perceber. Há quem, por exemplo, de quem é subordinado ao Sr. Bernardino Rafael, que tenha compreendido como uma forma de dizer quem sair à rua, então, independentemente das consequências, mas este tem que ser reprimido. Há espaço para compreender assim, como quem diz, então prefiro ir à cadeia, mas que a violência continue. Que a violência policial continue. Continue, prefere ir à cadeia, mas não irá sozinho. É exatamente ali onde este discurso traz das zonas de penumbra, de incompreensão, e que é preciso que se evite esse tipo de pronunciamento. É preciso que se evite porque as autoridades devem sempre trazer um discurso, uma comunicação que tendem para a pacificação, que tendem para a harmonia. E, sobretudo, quando se trata das autoridades policiais. A primeira missão da polícia é garantir a ordem e segurança ao povo. É nestes moldes que nós esperávamos que o comandante-geral da polícia se pronunciasse.
que a sua missão seria garantir a ordem e a tranquilidade. Claramente, pode ser o caso que alguns membros da corporação tenham agido compreendendo como se fosse uma ordem superior. Mas eu disse no princípio, pode ser que tenha sido uma má compreensão. É por isso que sempre que se faz uma comunicação, é preciso que se faça uma pré-revisão, de modo que esta comunicação seja uma comunicação simples, compreensível, clara, não é? E que transmita uma informação de paz, uma informação de harmonia, de tranquilidade, de segurança para o povo moçambicano. Esta aqui é a compreensão que eu trago. Se formos olhar do ponto negativo, é que ele é o comandante, sim, geral da polícia, e ele é quem, de certa forma, deve trabalhar para que haja ordem e tranquilidade pública, tanto, principalmente neste momento assim, das manifestações, porque vimos dentro da manifestação também algumas irregularidades, que uma parte do povo também criou vandalismo, que também uma parte do povo que, de certa forma, aproveitou-se da manifestação para, de certa forma, ter que cometer atos ilegais, como nós conseguimos verificar isso na Matola. Houve, creio eu, que um botelestor foi, de certa forma, vandalizado. E, por algum momento também conseguimos verificar isto aqui na Malhangalene, algumas lojas foram verificadas. Agora, é neste momento em que a polícia deve, de certa forma, atuar, não é? Então, por isso, como comandante-geral, ele tem toda esta legitimidade, de certa forma, trabalhar para que casos como esses não aconteçam, e se caso acontecer, ter que, de certa forma, capturar estes indivíduos que, de certa forma, estão portanto, inseridos na manifestação para cometerem atos ilegais como este. Agora, como comandante-geral, tem sim essa toda a legitimidade de certa forma, dizer que não se pode permitir ou não se pode aceitar manifestações violentas. É isso que, de certa forma, eu dou crédito ao comandante-geral da polícia neste sentido, não é? Nesta parte da declaração. Agora, há um ponto que, para mim, eu acho não estar totalmente certo, é quando o comandante-geral da polícia diz que, de certa forma, já basta com as manifestações. Não é? Eu penso que a manifestação em si, se formos a olhar para aquilo que é a Constituição da República, porque eu vou mesmo dizer, na base da Constituição da República, nós temos o direito de manifestar. Todo cidadão moçambicano tem o direito a manifestar. Agora, do ponto de vista constitucional, o comandante-geral não tem a legitimidade de proibir o povo de manifestar-se. Não, mas sim deve trabalhar para garantir a ordem e tranquilidade pública, para que não haja uma manifestação violenta, não é? Para que haja uma manifestação pacífica. Então, a polícia está para, de certa forma, conduzir a população que faça uma manifestação pacífica. Exato. Eu penso que o comandante-geral não pode, de certa forma, proibir aquilo que dizer que já basta a manifestação. Não, não pode. Nós temos o direito e não cabe portanto, a polícia dizer que não queremos manifestação. Não, porque ali, se a polícia proíbe fazer uma manifestação pacífica, aí estaremos a dizer que a polícia está a cometer algo ilegal. E também não tem na Constituição uma parte que diz que a polícia pode proibir o povo de manifestar-se. Não tem essa parte. Mas sim na Constituição tem a parte que diz que o povo tem este direito. Disse o povo, não disse a polícia tem o direito de parar as manifestações. Então eu penso que nesta parte o comandante-geral foi um bocadinho daquilo que é, falou um bocadinho daquilo que não está na Constituição. Ok. Não é? Mas há um outro ponto que esperava também que o comandante-geral tivesse assim aprofundado, que é a questão da matança que estamos a verificar por parte da polícia, que está, de certa forma, a matar manifestantes, que está, de certa forma, a matar uma parte de manifestantes que estão, de certa forma, a fazer uma manifestação super pacífica. Agora, estamos a ver uma parte da polícia, uma parte dos agentes da polícia, de certa forma, a tirar vida de
de cidadãos moçambicanos, de manifestantes, de forma pacífica. E isto é ilegal. A polícia não pode tirar a vida de um manifestante numa primeira instância, não é? O que a polícia deve fazer é fazer com que este indivíduo, que de certa forma está aqui a fazer uma manifestação de forma violenta, a polícia tem esse dever de capturá-lo. Fazer com que ele pare, não de certa forma matar, porque aí este polícia estaria aqui a violar aquilo que é a lei. Não se pode. Não é? Então, eu penso que a nossa polícia precisa de conhecer um pouco mais daquilo que é a lei. Não é? Eu penso que há uma parte da nossa polícia, não digo todos, há uma parte da nossa polícia que lhes falta aquilo que é o conhecimento de lei, do ponto de vista de ataques ou do ponto de vista de baleamento numa determinada manifestação. Não é? Então, nós estamos a ver que a polícia, de certa forma, está aqui a violar um direito do povo. E quem deve se responsabilizar-se com isso? Nós temos que pensar que tem de haver uma responsabilização. Que eu vou falar, mesmo nós verificamos ontem em Nampula, cerca de, acredito eu, 8 indivíduos foram mortos. Exato. Pela arma da polícia. Então, quem vai responsabilizar-se com isso? Eu penso que o comandante-geral da polícia deve, de certa forma, ter que, do meu ponto de vista, sensibilizar a sua polícia e dizer que estes polícias que foram a tirar uma vida, portanto, de uma parte da população ou dos manifestantes, sem saber justificar, este policial deve ser responsabilizado. Então, eu penso que deve-se trabalhar-se dessa forma, não é? A polícia tem que estar para nos dar proteção. É como eu tenho dito, com essas manifestações, o povo, ou seja, uma parte do povo não sai à rua porque tem medo da polícia, enquanto a polícia tem o dever de nos proteger. Exato. Então, nós temos que... Então, eu penso que a polícia tem de certa forma, o comandante-geral tem de certa forma, sensibilizar a sua polícia para reduzirmos, portanto, esta matança, que, do meu ponto de vista, alguma parte é ilegal, porque a polícia não pode, numa instância, tirar a vida, mas sim tem que capturar, fazer a detenção. E eu, em algum momento... Estamos com 2 minutos. Exato, só para terminar. Em algum momento, gosto um bocadinho de ver as detenções, porque nós estamos a ver o maior número de detenções. Isto é normal, porque nós sabemos, na manifestação, há aqui um grupo que gosta de fazer vandalismo, não é? Então a polícia pode deter isso, mas não pode matar, tem que deter. Por rumo a fim de violências, por rumo a fim de mortes. E como forma de parar isto, é preciso que as instituições que garantem a justiça possam trabalhar, possam sair, porque veja que tudo isto que está a acontecer quando as pessoas estão a morrer, ninguém está preocupado para indicar quem é o culpado. Já ouvi, por exemplo, já estão em curso processos civis, processos crimes contra os manifestantes que destruíram bens públicos do Estado. Já ouvi isto, mas ainda não ouvi processos crimes contra quem está a tirar a vida. Isto preocupa-me. Sei lá, o mais importante é uma viatura que uma vida. É a questão que eu coloco. Não estou a dizer que esteja certo ter que pilhar bens públicos e privados, mas a vida também. É preciso que essas instituições também trabalhem de modo a esclarecer as mortes. As pessoas não podem morrer e que como se nada estivesse a acontecer. É preciso que as instituições de justiça apareçam, a Procuradoria-Geral da República investigue esses casos. O Ministério Público possa trabalhar de modo a responsabilizar as pessoas que tiram a vida dos outros moçambicanos. Nós não precisamos disto. Nosso lema, como dizem os moçambicanos, identificam-se pela harmonia, pela hospitalidade, pelo trabalho, mas estamos a inverter estes lemas ao lema de moçambicano criminoso. Então,
O meu apelo é no sentido de que todos nós sejamos responsáveis, todos nós sejamos atores vivos para pormos fim a essas violências. Nós queremos a paz, queremos a harmonia e vamos todos trabalhar de modo que possamos nos unir, de modo que possamos resolver, pôr fim às nossas diferenças e encontrarmos o elemento aglutinador. Obrigado. Ainda sensibilizar a nossa polícia para, de certa forma, ter que capturar e não ter que matar os manifestantes, assim como as detenções, não é? Então eu vou dizer que por algum momento isto é importante ter que fazer as detenções, porque nós sabemos que na manifestação há algum grupo ali que também gosta de fazer vândalo. Então capturam estes e não matem, porque se estão a matar, vamos ter que procurar responsabilização, porque estariam aqui a violar aquilo que é o direito, os direitos humanos.